E a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, me dá graça, Pai, para que eu possa transmitir a Tua palavra com clareza. Em nome de Jesus, eu repreendo a toda e qualquer falta de atenção, e que todos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para fazer nesta manhã em nossa vida. Nós cremos, Pai, e nós dependemos totalmente do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, começando do versículo 14 até o 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observe todo o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Jamais poderemos ser mais fortes do que o nosso Deus. Jamais. Quando nós declaramos a Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador, nós somos justificados imediatamente. A justificação vem lá de cima, do Senhor. E a busca da santificação é uma busca diária, é uma batalha diária. A batalha pela salvação, Jesus já ganhou, e Ele nos deu, entenda bem isso. Mas nós lutamos contra a carne, contra aquilo que queremos fazer, mas quantas vezes está fora dos princípios. E sabem, irmãos, a cada dia nós devemos nos tornar mais santos. A santificação segundo o conceito divino, para aqueles que não sabem, que é não aceitar tudo aquilo que o mundo tem como normal, natural, mas que a palavra de Deus nos ensina que não são coisas normais ou naturais para aqueles que estão em Cristo. Agora, irmãos, é difícil falar sobre alguns assuntos que fazem parte da nossa cultura. Mas como pastor eu tenho que transmitir a verdade bíblica, mesmo que
certas coisas que transmitimos, alguns achem que não tem nada a ver. O fato de estar sempre reforçando que o compromisso que tenho é com o Senhor, em primeiro lugar, significa que tem que haver uma dependência ao Senhor. E o meu único objetivo é transmitir a palavra de Deus de acordo com a revelação do Espírito Santo. E essa revelação não é nova. Entretanto, mesmo como evangélicos, no passado, fomos acostumados a participar dos festejos juninos. Eu tenho boas recordações. Tudo aquilo que passou, passou. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, tudo aquilo que do passado, que fizemos, que falamos, ou que nutrimos, e que hoje, como novas criaturas, sabemos que são coisas que não agradavam ao Senhor. Nós temos um respaldo bíblico que diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Então tudo é tudo. Não é parte do tudo, ou maior ou menor, mas é total. Tudo é tudo. Agora, eu trago esse assunto como um alerta para a igreja. E o meu compromisso com o Senhor é em transmitir essa palavra e procurar viver essa palavra. Eu tenho pedido graça ao Senhor desde ontem à noite, para falar de um assunto que já tratei com a igreja em anos anteriores, mas preciso voltar a tratar. Então participávamos sem nenhuma maldade, sem qualquer pensamento ou outro, senão aproveitar irmãos, aproveitar as coisas boas que são preparadas, né? Nessa época. Tive ontem no aniversário e tinha uma canjica que estava uma delícia. Eu até disse, eu ultrapassei o meu limite. Repeti algumas vezes. Glória a Deus. Aleluia. Mas foi um aniversário tranquilo, casa de gente crente, normal. Lá em casa, quando tem condições, se faz também a canjica, o bolo de milho, né? Eu me lembro que minha avó fazia um chamava de pão. Era com pão de milho. Que negócio gostoso. Agora, nós passamos então, irmãos, até em nossa mente, esse período como uma festa folclórica, que sempre ocorre no mês de junho de cada ano. Agora, eu entendo que a falta de visão do verdadeiro sentido dessa festa passou, em termos espirituais, desapercebida. O verdadeiro sentido dessa festa, em termos espirituais, passou de maneira despercebida. E isso contribui para que haja uma resistência por parte de alguns evangélicos. Então a transmissão da palavra ela precisa ser feita com amor. E como pastor eu não posso dizer aquilo que você tem, você é obrigado a fazer isso ou fazer aquilo. Eu não sou louco, porque vou fazer uma grande tolice, porque cada pessoa é livre. A Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Mas vocês precisam saber qual é a linha doutrinária que nós temos, que nós adotamos.
Qual a nossa postura diante de coisas que parecem tão simples, tão normais e tão naturais? Então, cada um de vocês tem a liberdade para escolher se vai comemorar ou não a festa junina. Não, pastor, eu não vou comemorar, mas eu vou preparar umas coisas lá em casa. Eu digo, por favor, prepare e traz um pouquinho para os pastores também. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Jesus. Estou olhando aqui se minha mulher está aí para depois ela não dizer, está ali, minha filha. Mas eu digo isso com todo carinho, não é para os irmãos trazerem, não é a forma de falar. Aleluia, glória a Deus. Você não encontrará na Bíblia a determinação de que os crentes não devem participar dos festejos juninos. Mas está escrito em Êxodo, no capítulo 20, versículos de 3 a 6. Não terás para ti outros deuses além de mim. Não terás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aí ele continua falando mais algumas coisas. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, está escrito: assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, como servo do Altíssimo, eu devo promover a idolatria? Não. 1 Coríntios 10, 14, novo. Como membros, portanto, meus amados, fugi da idolatria. As festas juninas são chamadas pelos nomes dos santos que representam Santo Antônio, São João, São Pedro. Então, será que você tem alguma dúvida de que essas festas são dedicadas a esses ditos santos, que são cultuados por outra religião, pessoas que se curvam, pessoas que adoram? Será que você tem alguma dúvida se deve ou não tomar parte de uma festa oferecida a ídolos, adoradores, adorados por outra religião? Isso não tem nada a ver com as nossas crenças e com a fé que professamos. Os festejos juninos fazem parte do calendário católico e, como tal, é uma festa pagã. Por quê? Porque está se homenageando a esses três ditos santos. E o Senhor diz, só é para se dobrar, só é para adorar, só é para louvar a Ele, o Deus eterno. Eu estou procurando enfatizar que eu não estou falando aqui que você não deve preparar comidas da época. Não, eu estou enfatizando bem que você pode fazer isso, por favor. Está fazendo na sua casa. Ou se comprou num lugar que alguém está vendendo. Ora e quebra todo e qualquer tipo de consagração, em nome de Jesus. Mas se eu sei que aquele treco lá foi consagrado, eu não quero nem ir lá. Mas o nosso Deus tem poder para quebrar e não lá tem. Mas eu não vou fazer isso. Por uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a aparência do mal. Então, irmãos, eu peguei aqui, eu vou dar de onde foi que eu tirei, daqui a pouco eu vou dizer, certo? Porque eu peguei de alguma coisa que eu já tinha, alguma coisa que eu já falei para a igreja, e peguei mais alguma coisa de ontem para hoje, e vou dizer para vocês onde foi que eu peguei isso. Agora, existem alguns símbolos. A fogueira, segundo a tradição, é considerada
um símbolo de reunião entre amigos e familiares, além de simbolizar a purificação. Serve de proteção contra espíritos e homenageia e agradece aos deuses. Os balões são uma oferta aos céus, cujo propósito é realizar pedidos ou agradecer pelos pedidos que foram atendidos. Os fogos. A crença popular diz que o som produzido pelos fogos de artifício serve para espantar os espíritos maus e para acordar São João para a festa. Glória, fica à vontade, mas não tem problema não, está tudo certo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aí tem outra coisa, o casamento caipira. É uma celebração típica, em que a noiva engravida antes de casar. O noivo, bêbado, tenta fugir, mas é impelido ao casamento pelo delegado armado que o obriga a casar. A quadrilha. E essa é uma tradição inglesa, que foi trazida para o Brasil pelos portugueses, e que significa o agradecimento aos santos pelas boas colheitas. Simpatias são feitas principalmente para trazer sorte no amor. Eita Jesus! Simpatias são feitas principalmente para trazer sorte no amor. Nesta tradição, a imagem de Santo Antônio recebe castigo até que a pessoa encontre o seu amor. Eita Deus! Se fazia isso no passado, quando não se tinha conhecimento. Mas hoje nós temos conhecimento. E nunca nos esqueçamos que, mesmo no período da graça, olha irmãos, a gente não pode esquecer que mesmo no período da graça, o pecado leva à morte. O Deus do período da lei é o mesmo período da graça. A diferença é que nós estamos no período da graça, ou seja, o Senhor Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados, dores e iniquidades, Ele pagou o preço. Agora é diferente. Mas não esqueça que mesmo no período da graça, o pecado leva à morte. Aleluia. Além de trazer terríveis consequências para a vida do cristão na terra. Então, portanto, nós devemos cuidar para não sair dos propósitos divinos, mas atentar em permanecer no centro da vontade do nosso Deus. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Então, quando você, mais uma vez, não conhecia a palavra, quando ainda não tinha passado pela verdadeira experiência do novo nascimento, sua sujeição ao pecado aprofundava ainda mais a sua vida de escravidão ao pecado. A sujeição ao pecado aprofundava ainda mais a nossa vida de escravidão ao pecado. 1 Coríntios 10, 14, parte do nosso texto básico, o apóstolo Paulo faz a seguinte exortação: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aí a gente vai para Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 16, Deus fala através de Moisés, dizendo: cuidado para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e cultueis outros deuses, adorando-os. Os festejos juninos são em adoração a Santo Antônio, São Pedro, São João e São Pedro. E isso é o quê? Isso é o quê, igreja? Idolatria. Então, o irmão diz assim: mas pastor, eu não adoro.
Então eu digo, ao participar você adora. Mesmo que em seu coração não exista qualquer intento de adoração, está junto, olhando, comendo, brincando, no reino espiritual, você está em atitude de idolatria. Aí é com você. Não sou eu que vou bater na sua porta, como é que está aí, como é que estão as coisas aí, não. Posso passar a ver, rapaz, vou embora. Quero nem saber. Mas essa é a realidade. As crianças são convocadas nas escolas para participarem de um momento cultural. Igreja, isso é um disfarce. Para o Estado, essa festa já está incorporada ao folclore. Mas em termos espirituais, é idolatria. E aí a gente vai lá para Mateus, capítulo 10, versículo 22, onde Jesus Cristo faz a seguinte declaração: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E sereis odiados. O aplauso é para o Senhor. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, em Mateus 10, de 16 a 22, Jesus está falando para os discípulos do futuro. E nós hoje, no presente, somos esses discípulos, amém? Finalmente, lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 1 e 2, está escrito: Jesus disse a seus discípulos, deixa eu falar antes um pouquinho aqui, olha, eu vou falar aqui, antes de ler o texto, dizer o seguinte para você. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que chamamos de aparência do mal. O que antes era normal, era comum, agora é diferente. Você agora está dizendo que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ah, pastor, disse eu não quero mais não. Isso é com você. É com você. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu estou alertando. Muitas vezes, eu digo que quase sempre, se não sempre, né? O pastor, ele é um arauto. A gente vai transmitir o quê? A palavra. O arauto vai mostrar o quê? Olhar um perigo ali. Transmitir essa palavra, que é a palavra de Deus. Reconhecendo que é uma coisa difícil, mas não é impossível. Porque nós temos como Deus aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Então, aqui em Lucas 17, capítulo 17, versículos 1 e 2, está escrito: Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que eles pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Irmãos, você pode fazer na sua casa o que você quiser. Na sua casa você faz o que você quiser, você não tem que dar satisfação a pastor, a ninguém, é entre você e Deus. Mas aqui na igreja, enquanto eu for o pastor da igreja, pastor Murilo comigo, a gente não vai permitir nada que tenha aparência do mal. Mesmo que no passado, mas pastor, aconteceu determinada situação lá no ano passado, eu digo, aconteceu realmente, a culpa foi minha, porque não me alertei, não cheguei antes, cheguei depois da hora. Eu sei que não há intenção nenhuma de idolatria. Agora pensa só comigo. Aí você vai, a irmã se arruma toda, uma roupa típica, aí vai lá no prédio, toca no elevador e vem alguém: como você está bonita, vai para a quadrilha, onde é? Você tá bonito, cara, você está até diferente, ficou legal, viu? Ficou bom aí. Onde é a quadrilha?
Não, não é quadrilha, não. É uma festa lá na igreja. Aquele cara de cabelo branco, agora ele quebrou tudo, agora ele não sabe mais nem o que está fazendo. Se desviou mesmo, né? Olha, irmãos, quer entendam ou não, quer aceitem ou não, é impossível que eu venha liberar qualquer departamento ou ministério da Igreja Evangélica Batista El Shaddai que promova qualquer coisa que venha trazer a lembrança ou imaginar que essa igreja está celebrando festejos juninos através de roupas típicas da época ou temas que também tragam a lembrança festejos juninos. Pronto. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que eu estou falando? Por favor, não chegue em casa, o pastor disse que não é para comer nada de mim. Olha, em nome de Jesus, não estou falando isso não. As questões espirituais somente serão discernidas espiritualmente. Para muitos evangélicos, os festejos juninos são considerados normais. Mas isso não é problema meu. A minha responsabilidade é com essa igreja, no qual o Senhor me colocou como anjo dessa igreja. E eu tenho a graça, a grande alegria, e pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, estou aqui há praticamente 29 anos como pastor líder, e logo 30 anos como um dos pastores dessa igreja. Milagre, milagre, irmãos. E o que é que eu tenho dito? Senhor, em nome de Jesus, não me deixe passar um segundo depois da hora, nem um segundo antes da hora. Quando Deus fala comigo alguma coisa, eu vou e faço. Deus falou, eu tenho certeza que Ele falou, vocês sabem disso, vocês têm prova disso, não vou citar. Coisa recente aqui. Eu sou um trator em cima, pode reclamar, pode fazer o que quiser. Quando eu tenho certeza que o Senhor falou, vou falar. Vou fazer. Agora, irmãos, entendam em nome de Jesus. Olha, há poucos anos, quando eu era criança, as histórias eram contadas em flanelógrafo. Sabe o que é flanelógrafo? Vocês sabem? Sabe não. O bichinho nem conhece. Sabe o que é aquele telefone que a gente bota o dedo assim em roda? Já viu no cinema, né? Flanelógrafo. Aí vinha o quê? Era uma flanela, era um quadro. Aí, departamento infantil, né? Aí a professora vinha contando a história e botava lá uma figura e outra. Legal. Mas hoje a gente tem outros meios. Eu já falei aqui outras vezes. Quando a gente começou, era um retroprojetor, né? Vinha um irmão que é médico, trazia aquelas coisas de radiografia que não prestaram mais, tal. Aí limpava direitinho, escrevia e botava aqui e aparecia lá. Aí depois surgiu lá a multimídia, tem lá um na parede, que assim quando eu assumi a igreja, eu pedi para colocar um lá, sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho dificuldade de decorar as coisas. Aí você mandar eu cantar um hino atual, corinho atual, começa a letra, eu me engancho todinho, eu tenho que estar olhando ali. Por isso quando não acende, eu faço sinal, acende lá, porque eu quero estar olhando lá para frente, quero estar vendo. Agora, se começar a cantar outro, eu fui a um culto ontem, eu fui convidado para ir lá na penitenciária, né, de militares, levar uma palavra e celebrar a ceia. Tranquilidade, que bênção. Ter a oportunidade de levar e ver como Deus está agindo dentro daquele lugar, salvando vidas, restaurando vidas. Então a gente vai e prega em todo lugar. Mas a gente precisa ter cuidado, irmãos. Muito cuidado, irmãos. Como é que eu posso dizer para você que é para tratar bem a sua mulher, se eu não tratar bem a minha mulher? Mas se você perguntar a ela, ela vai dizer que eu tenho 1455 defeitos. E cada dia parece que chega mais um.
Porque nós somos imperfeitos. Mas o nosso olhar tem que estar fixo em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu não posso, irmãos, eu não posso fazer diferente para agradar quem quer que seja. Não, irmãos. Hoje a tecnologia é outra. Tem aqui a bateria, como é que chama aquela bateria, Alexandre, aquela que está lá em cima? Acústica, né? E essa aqui qual é? Eletrônica. Por quê? Porque estava fazendo muito barulho. Eu tenho uma deficiência auditiva em determinada frequência. Mas mesmo nessa frequência que tem a deficiência, eu não preciso usar o negócio aqui, porque aqui eu escuto bem. Então qual é o objetivo? De ter um louvor e uma adoração, onde a igreja possa participar, onde a igreja possa estar verdadeiramente louvando e adorando, num lugar agradável. Por isso que a gente está de vez em quando, baixa o som, vê aí, vê o retorno, vê isso, para ter o melhor. Eu estou prestando um culto ao Senhor, eu tenho que dar do meu melhor. Eu tenho que dar do meu melhor. Porque eu só quero flores naturais, porque essas flores estão aqui para celebrar o Senhor. Eu não quero negócio de plástico. Quero isso aí. Ah, pastor, mas é muito caro. É. Da mesma maneira que eu lhe respeito, você vai me respeitar. Mas a gente não pode ficar parado no tempo e no espaço, gente. Não pode. A igreja, ela é um organismo vivo. Preste atenção a isso. Quantos departamentos a igreja tem hoje? Nós temos trabalhos para, desde a criancinha até para o idoso. Todos na igreja precisam ser alcançados. Temos uma tecnologia extraordinária. Isso aqui presente do Senhor. Iluminação tranquila, beleza. O objetivo é que a gente tenha uma transmissão, que seja a melhor transmissão, porque a gente está transmitindo para o mundo inteiro. Para que pessoas que estejam distantes, elas possam acompanhar conosco, elas possam estar celebrando conosco, elas possam estar cultuando conosco. Em lugares que muitas vezes a divulgação do Evangelho é proibida, não tem a liberdade que nós ainda temos no Brasil. O povo de Israel, estou encerrando, o povo de Israel abraçou os costumes das nações pagãs e foi criticado pelos profetas, mas aquele povo não se incomodou com a crítica e o alerta dos profetas. E o castigo de Deus veio sobre aquele povo e foi um preço muito alto. E vou repetir, eu não tenho autoridade ou poder para proibir a quem quer que seja de participar dessas festas, mas tenho autoridade para não permitir que a igreja faça qualquer evento onde as pessoas sejam convidadas a participar e se tenha a ideia de que está havendo uma coisa que não está. Porque quando os irmãos querem fazer, irmãos, não existe maldade nenhuma. Não tem maldade, não é não, mas a gente está aqui, tem que ver, epa, não dá não para fazer isso, porque pode dar impressão disso. Não é que a gente tenha medo não, irmãos, é que a gente tem que ter cuidado, porque no reino espiritual as coisas são muito organizadas, e muitas vezes coisas tão simples, as pessoas não imaginam o valor, a importância que tem no reino espiritual. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é um dos conselhos de sabedoria dadas pelo apóstolo Paulo. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: afastem-se de toda forma do mal. Tem uma versão que diz: afastem-se de toda aparência do mal. Então o cristão deve, quando eu falo cristão, estou falando nova criatura, deve se afastar de toda forma, aparência, tipo ou classe de mal. Em outras palavras, devemos nos afastar de tudo o que é maligno. É importante fugir da aparência do mal, ainda que não exista mal em si, naquilo que se está fazendo. Estão entendendo? Em Cristo nós passamos por quê? Por um processo de renovação da mente. Isso inclui pensamentos que são alimentados, palavras que são proferidas e atos que são praticados. Equipe de louvor. Agora,
Você pode depois, está gravado, vai ficar aí. Você pode depois conferir, eu vou dar para vocês, além das anotações minhas, que eu já tinha já há algum tempo, eu peguei isso aqui na internet. Festa junina, evangélico pode participar? Pastor Antônio Júnior. Posso deixar meu filho ir às festas juninas? Simone Quaresma. Festa junina, um cristão evangélico pode participar? Palavra do editor, da editora Ultimato. O crente pode participar de festa junina? Jornal Regional Evangélico. Outra, 4 razões porque festas juninas evangélicas são sincréticas e afrontam a Deus. Plano News. Os evangélicos e as festas juninas, estudos bíblicos. Você vai encontrar isso tudo lá na internet. Entra no Google, aperte isso aí e você vai encontrar muita coisa do que eu falei nessa manhã. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Sem dúvida nenhuma Ele vai continuar abençoando, derramando bênçãos incontáveis sobre a nossa vida. Agora, que a gente vai falando, eu vou falando, aí vamos esquecendo. Por favor, não vamos resistir, igreja, em nome de Jesus, preste atenção. Não vamos resistir a algumas mudanças que têm sido feitas. Tudo que tem sido feito de mudança aqui tem minha aprovação, gente. A gente não faz nada sem nenhuma aprovação. Vamos acompanhar com calma. O que nunca vai mudar aqui é a palavra. O compromisso com a palavra. Onde já se ouviu falar há anos atrás de você ter um trabalho somente para os solteiros? Não tinha, irmãos. Por isso, quando eu recebo alguém no gabinete, eu falo aquilo que vem no meu coração, como se eu estivesse falando para os meus filhos, para os meus netos. Que o meu compromisso é com o Senhor. Eu não tenho outra coisa, não, é fazer a coisa certa. Agora, pastor, eu sou o cara certinho, não erra nunca. Não, irmãos, eu sou o cara errado mesmo. É pela graça e misericórdia do Senhor. Errado no sentido de que, como homem, eu sou falho, sou pecador, como você é. Mas a luta que a gente luta contra a carne e o inimigo da nossa vida é uma luta diária, ela é constante. O que é que o Senhor diz? O mundo jaz no maligno. O que é que jaz no maligno? As pessoas do mundo não. O sistema mundano é corrupto. Está aí. Queremos ter uma vida cada vez mais comprometida com o Senhor. Agora, se você vai fazer qualquer coisa e não está em linha com o que a palavra espera que você faça, meu irmão, isso é com você, minha irmã, isso é com você e Deus. Agora, falta de ensino nunca será. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Esse é o momento no qual nós estaremos devolvendo o dízimo que pertence ao Senhor e entregando a nós.